Meu nome é Rodolfo Schwistalski Gimenez, tenho 36 anos, sou médico formado pela 46ª turma da Santa Casa de São Paulo e atualmente nasci em São Bernardo do Campo, mas vivi a minha vida inteira em São Caetano do Sul, também no ABC. A minha história com a medicina se iniciou desde pequeno, né? Desde que eu me lembre por gente, eu dizia para minha mãe e para o meu pai que eu gostaria de ser médico. Muito influenciado pelo meu pediatra, Dr. Cervantes, lá de São Caetano do Sul, um médico que é referência para mim até hoje, né, como qualidade de profissional, como médico, como pessoa. E desde que eu me lembro por gente, 4, 5 anos, eu dizia para os meus pais que eu gostaria de ser médico, como o Dr. Cervantes era, mas não exatamente como ele era. Acho que isso foi se traduzir muitos anos depois, pelo meu gosto pessoal dentro da medicina, mas eu dizia que eu gostaria de ser um médico como ele era, mas não exatamente como ele era, um clínico, né? O Dr. Cervantes era um pediatra antigo da cidade de São Caetano do Sul. Para ter uma ideia, ele foi um pediatra do meu pai, né? E desde pequeno, ele sempre foi referência de bom médico pela minha família. E desde pequeno eu sempre tive muita admiração pela forma com que ele tratava os pacientes, com a forma com que ele fazia os diagnósticos, com a precisão do exame clínico que ele fazia. Então ele é um médico que eu valorizo muito, valorizo ainda, ele é infelizmente falecido, mas eu valorizo muito ele pela qualidade com que ele prestava o serviço na medicina. Então ele serviu de muita inspiração desde pequeno até quando eu cursei a faculdade, até hoje eu me inspiro muito na forma com que ele conduzia a medicina, com a seriedade e com a competência que ele tinha quando ele clinicava. A ideia de ser médico foi me acompanhando durante toda a minha formação, desde criança, adolescente. No colégio, eu tive uma oportunidade na época do colégio, eu tive uma oportunidade que apenas serviu para confirmar a minha vocação para a medicina, que foi quando eu tinha aproximadamente 15 anos, eu pude acompanhar o parto, assistir um parto através de um obstetra conhecido da família. Ele me levou para o centro cirúrgico e eu consegui assistir uma cesariana. E eu fiquei fascinado com aquilo também. Então aquilo serviu como mais combustível ainda para que eu seguisse no projeto de ser médico, né? Aí veio o colegial, chegou a hora de prestar o vestibular, né? Aí vem toda a dificuldade junto ao processo do vestibular para medicina, que é um curso extremamente concorrido, né? Então, saindo do colegial, prestei pela primeira vez, não passei, né? Aí vem uma outra parte da história, que é a etapa do cursinho. No cursinho pré-vestibular, eu fiquei por aproximadamente 4 anos, não, por aproximadamente exatamente 4 anos, né? Foram 4 anos de cursinho em São Paulo, que eu fazia todos os dias indo e voltando para São Caetano do Sul. E eu fiz cursinho do ano de 2004 a 2007, então foram 4 anos de cursinho. No ano de 2007 eu prestei a FUVEST e consegui passar na Santa Casa para iniciar o curso de medicina no ano de 2008. Foi quando a gente começou aqui na 46ª turma. Bom, na faculdade, logo nos primeiros anos, eu já tinha meio que em mente assim, o que eu iria seguir na minha especialidade. Eu sempre fui muito fascinado pela área cirúrgica, né? Então, desde os primeiros anos da faculdade, mesmo no ciclo básico, anatomia, bioquímica, toda a parte da morfologia, durante todo esse período, eu sempre fui focado em ser um cirurgião, né? Foram passando os anos, logo, obviamente, no começo da faculdade, nós temos contato com todas as especialidades, desde a clínica médica, a pediatria, ginecologia e cirurgia. Então eu pude ter contato bem próximo com todas essas áreas e chegando no terceiro ano da faculdade, no final do terceiro ano, eu entrei para um grupo de cirurgia, o grupo do Dr. Paulo Corsi, aqui da faculdade. E esse grupo fez com que eu me fascinasse mais ainda
pelo mundo da cirurgia, né? Pelo ambiente cirúrgico, pela clínica cirúrgica, pela atividade do cirurgião. Então, entrar para esse grupo de cirurgia serviu bastante como combustível para que eu me mantivesse estimulado a continuar numa área cirúrgica durante a minha formação, né? E isso se iniciou no final do terceiro ano, em 2010, e eu pertenci ao grupo de cirurgia até o final da graduação em medicina, né? E, de certa forma, isso foi bastante decisivo para a minha escolha, para a escolha da minha especialidade. Logo no início da faculdade, eu já entrei para o time de xadrez da Santa Casa, né? Fui do time de xadrez todos os anos até o final do sexto ano. Participei das intermédias, participei das competições fora a faculdade. Então, fiz bastante amigos no time de xadrez. Então, tive uma vivência bem bacana, assim, também fora das salas de aula. Meu ídolo do xadrez que eu mais admiro, foi o que eu tive a oportunidade de conhecer na minha infância, foi o Garry Kasparov, né? Foi um grande campeão mundial, um grande mestre fantástico. Ele era grande mestre, ele era campeão mundial de xadrez quando eu era pequeno, quando eu aprendi a jogar xadrez com meu avô. Então, eu tenho o Kasparov como referência para mim, como grande enxadrista. Seguindo nesse meio cirúrgico, eu fui monitor da disciplina de técnica cirúrgica, também com o Dr. Paulo Corsi. Durante o meu quarto ano da graduação, fui monitor de técnica cirúrgica, pude acompanhar os acadêmicos, os meus calouros, né, auxiliando nas tarefas da técnica cirúrgica, iniciando, na verdade, o aluno da faculdade na terminologia, na identificação do instrumental cirúrgico. Então, isso foi de bastante relevância também para a minha formação. Fora o contato com a área cirúrgica, que foi me deixando cada vez mais fascinado pela área. E hoje em dia, como anestesista, eu tenho a possibilidade de acompanhar diversas equipes cirúrgicas de diferentes especialidades e que torna o nosso dia a dia bem diversificado, né? Então, o anestesista é um profissional que consegue, no mesmo dia, trabalhar com diferentes especialidades, diferentes focos. Você tem que ter focos direcionados para diferentes coisas ao mesmo tempo, durante o mesmo período de atuação. Eu sou anestesista, né? Fiz a residência na Santa Casa de São Paulo também. E escolher pela anestesia foi, assim, fui muito influenciado pela vivência que eu tive no grupo de cirurgia, porque eu gostava muito do ambiente cirúrgico. A anestesiologia é uma área bem completa, né? Durante a residência, a gente tem que estudar basicamente o funcionamento do organismo como um todo, porque a anestesia nada mais é do que um estudo aprofundado da fisiologia dos sistemas, né? Então, se tem uma cirurgia na neurocirurgia, então nós temos que saber as peculiaridades do tratamento e do funcionamento da parte cerebral. Uma cirurgia ginecológica, da parte reprodutora, da laparoscopia, da urologia, do aparelho digestivo, da cardíaca, da torácica. Então, o anestesista é um médico bem completo no ponto de vista da formação do funcionamento do organismo como um todo, né? Então, é uma formação bem completa, um dia a dia bem dinâmico, né? Quando nós estamos num plantão, a gente chega no plantão e basicamente a gente não sabe o que a gente vai anestesiar, a gente descobre na hora, né? Muitas vezes cirurgia de urgência, chega um trauma, chega uma cesárea de urgência, uma reoperação de uma cirurgia que complicou. Então, a gente tem que estar preparado para encontrar qualquer tipo de cirurgia, né? Então, a prática da anestesia ela é complexa por causa disso. É bem dinâmico, complexo, mas ao mesmo tempo desafiadora e muito fascinante. A Santa Casa tem como característica o olhar muito humano para o paciente, né? Isso eu ouvi desde o primeiro dia de aula aqui na Santa Casa, que a Santa Casa
tem uma formação diferenciada no cuidado com o doente, né? Desde o primeiro dia, praticamente, nós convivemos com os pacientes, porque a faculdade ela é praticamente dentro do hospital, né? Então, nós saímos da sala de aula e vemos pacientes circulando, as enfermarias ficam praticamente do lado das salas de aula, então o aluno que entra na Santa Casa é uma imersão no mundo da medicina. E praticamente todos os professores que nós temos durante a graduação nos estimulam nesse contato muito próximo, muito humano com o paciente. Então, eu realmente acredito que o médico formado pela Santa Casa é um médico diferenciado nesse sentido. Porque ele tem a oportunidade de ter contato muito precoce com o paciente, com as doenças e poder ouvir o doente, né? Isso eu acho fundamental, né? Ouvir, sentir, poder tocar o paciente. Então, esse contato mais humano que o aluno da Santa Casa tem a possibilidade de ter, isso torna o profissional diferenciado. Na anestesiologia não é diferente do que qualquer outra especialidade. Então, você poder ter um enfoque mais humano, ser um médico mais atencioso, ouvir o que o seu paciente quer, ouvir as dúvidas que cercam, no meu caso, um procedimento cirúrgico. Então, isso diferencia, com certeza, eu tenho plena certeza de que a Santa Casa está presente em todos os meus atos, né? Desde que eu me formei, todos os conceitos que eu aprendi na faculdade eu tento todo dia pôr em prática com os meus pacientes. O ato anestésico se inicia a partir do momento que nós realizamos uma avaliação pré-anestésica, né? A partir desse momento, o paciente tem um contato com o anestesista. É nesse momento em que ele vai falar sobre as doenças que ele trata, se ele tem ou não doenças, se ele toma ou não medicamentos, se ele tem alergia ou não de alguma medicação, qual foi a experiência dele com outros procedimentos cirúrgicos. Ele vai me contar um pouco sobre as doenças dele, sobre as dúvidas que ele tem sobre o procedimento. Às vezes é um paciente que nunca foi operado, às vezes ele está cheio de dúvidas. E esse contato com o anestesista é fundamental, né? Pro profissional anestesista conhecer o paciente, né, para ele poder programar o procedimento anestésico. E outra, para o paciente conhecer o médico que vai fazer anestesia nele e tirar as dúvidas. Isso é muito importante, né, para que o paciente vá tranquilo para o procedimento e que ele consiga ter o desfecho melhor possível. Olha, essa conversa depende muito, né? O ideal é que ela seja feita na véspera ou antes do procedimento, não no dia do procedimento cirúrgico, né? Para que a gente consiga ter mais tempo para poder conversar com o paciente, solicitar exames, tirar as dúvidas, mas assim, ela também pode ser realizada no dia da cirurgia, de uma forma mais breve, mas ela acontece antes de qualquer procedimento cirúrgico. Então, de forma ideal, esse contato ele deve ser feito com tempo antes da cirurgia, para que todas essas etapas sejam cumpridas de forma adequada. Como eu trabalho como anestesista de equipes cirúrgicas, o contato com o paciente dos cirurgiões que eu acompanho sou eu que faço. Então eu mesmo converso com o paciente, faço toda a anamnese, faço a avaliação pré-anestésica, vejo qual tipo de cirurgia ele vai fazer, quais riscos esse paciente tem pelas doenças que ele possui e faço o meu planejamento cirúrgico e apresento ele para o paciente. Então eu mesmo faço esse material, esse documento médico, e me programo para o procedimento cirúrgico e apresento o planejamento para o paciente, para os familiares. Se nós estivermos diante de um paciente que necessita de um procedimento cirúrgico de alto risco, o médico tem o dever de comunicar ao paciente do risco. Ele tem o dever de comunicar ao paciente, explicar para ele as melhores opções para o procedimento, explicar que o procedimento é necessário para que ele consiga ter uma melhora da qualidade de vida ou a cura de uma doença, né? E explicar, paciente, você tem tais riscos, a cirurgia pode interferir nisso, a anestesia nisso, o paciente tem que estar ciente de que pode acontecer qualquer evento adverso relacionado à cirurgia e anestesia.
Por isso que ele assina os termos de consentimento cirúrgico anestésico. O paciente tem que estar ciente do que está acontecendo, o paciente e os familiares. Então, se o paciente corre risco pela anestesia ou pela cirurgia, ele tem que estar ciente disso. Então, é dever do médico comunicar de uma forma mais humanizada possível, né, os riscos que são inerentes ao procedimento cirúrgico anestésico. Atualmente eu sou anestesista de algumas equipes cirúrgicas, eu e mais alguns sócios, né? Inclusive muitos alunos aqui da Santa Casa também. Nós acompanhamos algumas equipes cirúrgicas, então nossa atuação é focada na cidade de São Paulo. Nós também atendemos hospitais no ABC, não tem nenhum lugar fixo que eu trabalho, então temos uma escala bem diversificada, atendemos quase todos os hospitais da Redditor, Oswaldo Cruz, Lefort. Então, assim, de todos os hospitais de São Paulo, praticamente, a gente consegue ter atuação. Então, dependendo muito da equipe cirúrgica, onde vai ser a marcação cirúrgica ou não, a gente acompanha as equipes cirúrgicas nesses procedimentos. Para encerrar o depoimento, eu gostaria de dar um conselho, né, para os alunos que estão se formando agora e para os que ainda estão na graduação. Para os que estão se formando agora, o meu conselho é jamais abandonar os ensinamentos que a Santa Casa nos dá, desde o primeiro dia de aula, né, para que nós nos tornemos médicos cada dia mais humanos, né, que nós saibamos ter ética, prudência, humildade, saber conversar com o nosso paciente, reconhecer as nossas limitações, aprender com os mais experientes e, sempre baseado na ciência, oferecer uma medicina de melhor qualidade para o nosso doente. Muitas vezes o que o nosso doente precisa é de uma atenção mais individualizada, né? E isso a Santa Casa, ela é como que eu posso dizer, ela é o princípio, né, da formação médica da Santa Casa. É o contato com o doente, é o olhar humanizado e a oferta de uma medicina de excelente qualidade, né? Para os que estão na graduação ainda, eu dou como conselho aproveitar ao máximo a experiência de ter o doente perto de vocês, de aprender com eles, de conversar com eles, de chegar próximo, tirar uma boa história clínica, uma boa anamnese, fazer um exame físico e aprender com tudo isso. O contato com o paciente da Santa Casa é muito, muito engrandecedor para nós como pessoas e como médicos. Então jamais perder a oportunidade de oferecer para os pacientes da Santa Casa um atendimento digno, um atendimento atencioso e aprender com eles tudo que eles têm para mostrar para nós, né? A faculdade nos ensina a parte teórica e o hospital nos ensina a parte prática. Então, não desperdiçar essa oportunidade e quando chegar na hora de escolher uma carreira, escolher também com responsabilidade para que possa oferecer ao paciente, para que nós possamos servir ao paciente a melhor medicina possível.